Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Depois desse abençoado pé de água, nunca soube que pé tem água, que água tem pé, mas não sei porque as pessoas falam pé d'água. Nós pudemos chegar à igreja, alguns chegaram aí um pouquinho depois, alguns chegaram molhados. O fato é que nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor e para juntos receber dele a porção que ele tem para cada um de nós. Hoje nós iniciamos uma série chamada Um Ano de Vitória. Todos os domingos à noite estaremos falando sobre vitória. E pela manhã, diferentemente, nós falaremos sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho para a vida, uma exposição do livro de Marcos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Fizemos esse bloquinho aqui. Os irmãos que vêm no culto da manhã podem retirar com os diáconos para a anotação. Então de manhã vamos todo o ano, até o final do ano, com a graça de Deus, pregando no Evangelho de Marcos, até acabarmos. E à noite nós teremos as séries como sempre nós temos. E hoje, iniciando essa série aqui, essa série sobre vitória, nós vamos falar sobre vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. A principal vitória que você pode ter na sua vida é sobre o pecado. Eu vou explicar nessa noite por que disso. Acompanhe comigo no livro de Romanos, no capítulo 6, até o versículo 11. Romanos 6 até o 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Preste bem atenção no versículo 6 agora. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E o 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, a vitória sobre o pecado, sem dúvida, é a maior de todas as vitórias que o ser humano pode ter. E por que eu afirmo isso com muita tranquilidade? Porque pense no pior dos piores, do pior dos piores que pode acontecer a um ser humano. O pior dos piores para uma pessoa é ser banida
da presença de Deus. Ser banido da presença de Deus completamente é a melhor definição que eu encontrei até hoje para o conceito de inferno. Deus é paz, inferno é ausência de paz. Deus é luz e o inferno é ausência de luz. Deus é alegria plena e o inferno é tristeza plena. Deus é vida abundante. O inferno é o completo vazio da morte. E o pecado é um instrumento que nos leva para o inferno, ou alguém para o inferno. Isaías 59, versículo 2: pois são os pecados de vocês que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Paulo diz em 2 lugares no livro de Romanos, 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o 6:23, o salário ou o pagamento do pecado é a morte. O fim do pecado é a morte, morte espiritual, morte eterna, afastamento completo de Deus. Neste mundo, queridos, todos, absolutamente todas as pessoas ainda gozam da graça de Deus. Até o pior dos pecadores ainda experimenta e se beneficia da graça de Deus. Todos respiram o oxigênio que as plantas produzem. Todas as pessoas, até as piores, recebem o calor e a luz do sol. Todos recebem a chuva que cai, o alimento que a terra dá. Isto é chamado de graça comum. Essa graça comum é derramada sobre todo ser humano em toda a face da terra. Todos participam dessa graça de Deus, até o mais odioso dos pecadores. Mas na eternidade não. Não existe graça comum no inferno. Portanto, quem vive no pecado será condenado a viver eternamente longe de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o livro que mais fala do inferno é o Evangelho de Mateus. E essa palavra, de todas as vezes que ela é pronunciada na Bíblia, a grande maioria dela saiu da boca de Jesus Cristo. Em Mateus 5:29, Jesus faz uma alusão ao perigo que é vivermos no pecado. Se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Em Mateus 23, versículo 33, Jesus repreende os escribas, os fariseus, os religiosos, dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E o texto clássico do último julgamento ou do juízo final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não há uma doutrina na Bíblia que mais fira, que mais escandalize hoje em nossos dias do que a doutrina das penas eternas. É um escândalo falar sobre isso em nossos dias. Parece ofensivo falar sobre isso em nossos dias, mas a cada dia que passa, especialmente nesse país chamado Brasil, eu acredito, não só pelo testemunho das Escrituras, sola Escritura, nem o que está fora e nem menos do que tudo que está dentro das Escrituras,
que essa doutrina, ela é necessária, porque nem tudo o que se faz aqui, se paga aqui. Em nosso país, muito menos. Então haverá um dia em que Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar. Portanto, queridos, a maior vitória que você pode ter na sua vida é vencer o pecado, é estar reconciliado com Deus, é viver em sua presença. E aí talvez fique a pergunta, mas como vencer o pecado? É possível vencer o pecado? Nós não somos pecadores. Queridos, nós podemos sim vencer o pecado, e nós precisamos crer nisso. Quando o anjo aparece a José para anunciar que Maria estava grávida, ele disse a José: ponha o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Jesus não veio para tirar você do inferno, Jesus veio para tirar você do pecado, aquilo que te leva ao inferno. E o texto de Romanos é muito elucidativo. Ele começa dizendo que o velho homem foi crucificado. Dos 11 versículos, 8 falam disso. O versículo 2: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Morremos uma vez para o pecado. O versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte 2 vezes. Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Versículo 5: se fomos unidos com ele na sua morte. Versículo 6: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Versículo 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 11: assim também considerai-vos mortos para o pecado. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. O corpo que produz o pecado já foi destruído. A fonte do pecado já foi destruída. Você precisa crer na sua morte com Cristo. Quando eu já falei 1000 vezes aqui, eu nasci e cresci na igreja, mas quando eu criei na minha morte com Cristo, eu venci o pecado. Antes disso, eu era um crente escravo do pecado dentro da igreja, mas quando eu criei na minha morte com Cristo, eu obtive vitória sobre o pecado. Então, se você está me ouvindo nesta noite, mas ainda não morreu com Cristo, todo aquele que ainda não morreu com Cristo, ainda permanece escravo do pecado, não consegue dizer não ao pecado. Para que Cristo viva em nós, é necessário que nós percamos a nossa vida. Jesus trouxe uma metáfora a respeito disso, dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode dar frutos, não pode nascer de novo. Jesus disse ainda que se uma pessoa quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perdê-la vai salvá-la. Porque quando nós perdemos a nossa vida, ou seja, quando nós morremos para o eu, para o ego, para nós mesmos, Cristo passa a viver em nós. Paulo afirma em Gálatas: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o Paulo, no versículo 6 que nós lemos, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem.
Quando o nosso velho homem foi crucificado? Onde o nosso velho homem foi crucificado? Como o nosso velho homem foi crucificado? Não sei se você sabe, se você frequenta a igreja desde criança, você aprendeu na escola dominical que quando o povo sai do Egito, eles começam a murmurar contra Deus a caminho da terra prometida. E eles começam a praguejar contra Deus, e Deus manda sobre o povo serpentes abrasadoras. E atacaram aquela caravana imensa, milhares e milhares de pessoas. E muitos começaram a morrer. E o povo foi e clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse: construa uma serpente de bronze, e hasteie, ou levante essa serpente no meio do arraial, no meio do acampamento. E todo que olhar para essa serpente não morrerá, será curado. E aí Jesus, no capítulo 3, 2 versículos antes do famoso João 3,16, ele disse: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, quando que Jesus foi hasteado? Quando que Jesus foi levantado da terra? Na cruz do Calvário. Na cruz, no Monte Calvário, ele foi levantado da terra. E foi ali, na morte de Jesus, na cruz, que nós morremos com ele. Ali, levantado na cruz, é que Jesus nos atraiu para morrer com ele. A cruz é o lugar da nossa morte, é o lugar da tua morte, que traz vida para você. Em João 12:32, Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Você sabia que quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava nos atraindo para morrer com ele? Foi ali, na cruz do Calvário, que nós fomos crucificados com Cristo. Foi ali que Jesus estava atraindo todas as minhas e as tuas misérias, mazelas, pecados e maldade. Toda a nossa sujeira estava sendo colocada no corpo de Jesus Cristo, estava sendo crucificada com ele. O nosso velho homem estava sendo destruído. Por isso, naquele momento que Jesus nos atraiu, Jesus se tornou pecado, diz Romanos 5, para que você e eu, nós fôssemos feitos justiça para Deus. Ali Jesus estava atraindo toda a nossa maldade, e Deus virou as costas para ele. Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não queria olhar o seu filho todo pecado em nosso lugar. E Deus não responde a oração de Jesus naquela hora. Na cruz, Jesus crucificou o nosso velho homem. Velho homem é a nossa velha natureza, que é a produtora de pecados. Pecados são tudo aquilo que praticamos por conta de um coração não regenerado, por conta de uma natureza pecaminosa. Pecados é a água que sai da torneira, mas a caixa d'água é o velho homem que alimenta a torneira, alimenta essa torneira. Interessante, queridos, que as pessoas tentam combater o pecado de forma errada, porque não combatem a fonte do pecado. Querer se libertar do pecado sem crucificar o velho homem é impossível.
É a mesma coisa que querer que um porco seja limpo ou que um leão coma capim. É a mesma coisa. Eu me lembro de um acampamento que eu fiz com os adolescentes dessa igreja. O Lucas provavelmente estava lá. Essa geração já não é mais adolescente, já se casaram. E você sabe, né? Na hora do futebol, você percebe o nível de maturidade cristã ou de conversão das pessoas. Futebol dá um tranco, derruba o outro, dá uma canelada e a boca vomita coisas que não deveria. E o pessoal fala nome sujo mesmo. Fora isso, muitos visitantes também foram no acampamento, e pessoa que não convive num lar cristão desde criança na igreja fala muito palavrão, porque ouve dentro de casa. Então estava um tal da molecada falar palavrão, e o pastor, preletor do acampamento, falou assim: a partir de agora, quem falar palavrão, eu vou enfiar um sabão na boca. Mas foi uma farra, porque quando alguém ouvia alguém pronunciar um palavrão, todo mundo falou, ele falou. Todo mundo ia em cima e até achar a criatura e trazer arrastado para o pastor, e o pastor colocava um sabonete na boca. Foi muito engraçado. Queridos, é esse tipo de tratamento que muitas pessoas estão dando para o pecado. Vai resolver passar sabão na boca para limpar a boca se o coração está sujo? Se o coração não foi regenerado, não adianta, queridos. A boca fala do que está cheio o coração. Para você vencer o pecado, você precisa morrer com Jesus. Crucificar o seu velho homem. Então deixa eu te dizer com muito carinho nesta noite, você precisa crer na morte do seu velho homem. Vou ler de novo ali, versículo 6. Sabendo isto, interessante, né? Tem esse verbo antes, saibam disso, vocês precisam saber disso, que foi, está no passado, crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Isto já aconteceu. O verbo está no passado. Portanto, se ainda não é uma realidade em sua vida, então é porque você não creu nessa realidade. Queridos, nós fomos crucificados com Cristo, aleluia. A primeira bênção advinda da nossa morte com Cristo é que nós deixamos de ser escravos do pecado. O versículo 6 está dizendo na segunda parte, depois da nossa morte com Cristo, isso aconteceu para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. Diante dessa afirmativa bíblica, você tem duas opções: jogar a Bíblia fora e não crer que isso é uma realidade, ou continuar preso no pecado e aguentar as consequências de viver no pecado. Você pode jogar a Bíblia fora e não crer, ou você crer e ser liberto do pecado. Então, o meu conselho é: creia. Em Jesus você é livre. Jesus crucificou o nosso velho homem, e no lugar, Jesus deu um novo homem. Jesus nos deu uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos do alto, nós recebemos uma nova natureza. Hoje nós somos uma nova criatura se alguém está em Cristo.
é nova criatura, porque as coisas antigas passaram. A nova natureza, ou o novo coração implantado em nós por Cristo vai, sem dúvida, naturalmente produzir frutos da justiça, frutos do amor, de tudo aquilo que é reto, que é certo e que é bom. Essa natureza produz isso naturalmente. Entende? Por isso que João afirma na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E por que ele não vive na prática do pecado? Vou completar o texto aqui, 1 João 3,9, pode conferir aí, lá antes de Apocalipse. Porque, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos, isto é evangelho. Isto é evangelho. O evangelho nos liberta. Eu tenho dificuldade, já falei isso esses dias, volto a repetir, de cristãos dizerem que pecam toda hora, que cometem dúzias de pecados durante o dia. O pecado, saiba disso e creia nisso, por favor, pela graça de Deus. O pecado na sua vida, na minha vida, é um acidente. Acidente, sabe o que é acidente? Acidente acontece toda hora. Se acontecesse toda hora, a gente estava morto já. Acidente é um lapso. Acidente é um escorregão. É algo não planejado, não preparado. Você se sente livre do pecado? Ele não é deliberado, ele é um acidente. É assim que nós precisamos viver, queridos. Fomos crucificados com Cristo e por isso já não somos escravos do pecado. Estamos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi falado hoje pela manhã da liberdade que nós temos em Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo nos conduz em triunfo. Existe N textos bíblicos para corroborar a nossa liberdade em Cristo. A segunda bênção da nossa morte com Cristo, além de estarmos livres do pecado, é que nós estamos também livres da condenação eterna. O versículo 7 diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Estamos quites. Justificado significa estar pago, estar quites. Estamos quitados com Deus. O diabo, o nosso adversário, nos acusa de dia e de noite, constantemente perante Deus, mas ele não tem força de acusação, porque nós estamos livres do pecado. Jesus Cristo já quitou a nossa dívida, mas Jesus quitou a dívida de todos aqueles que creem na sua morte, todos aqueles que morreram com Ele. Eu vou exemplificar o que eu estou dizendo. Vocês acompanharam recentemente a caçada a um homem chamado Lázaro Barbosa. Lembra? Já é o ano passado, né? Mas faz alguns meses apenas. Todo o Brasil estava em cima do Lázaro Barbosa. E a polícia foi cercando 200 policiais, não sei quanto, acho que mais de 200. Uma hora capturaram
o Lázaro Barbosa. Você teve alguma notícia que o Lázaro Barbosa foi preso, foi levado perante o juiz e foi condenado? Saiu alguma notícia dessa? Que ele pegou a pena máxima no Brasil, que é 30 anos de cadeia? Alguém ficou sabendo dessa história? Por que o Lázaro não foi condenado? Por quê, queridos? Porque ele morreu. Entende? Se você está morto com Cristo, você está livre. Você não tem nada para pagar. Está livre. É somente pela nossa morte com Cristo que nós somos livres da condenação. Por isso que Paulo diz: quem morreu está justificado do pecado. Se você vive no pecado, então você vive ainda debaixo da lei e da condenação de Deus. Se você morreu para o pecado, você está absolvido. Queridos, isso é muito sério e nós precisamos levar isso em conta, porque esta é a realidade. A falsa realidade ou a fantasia é achar que apenas por sermos bons cidadãos, por sermos considerados gente boa, fulano ou fulana é gente boa pra caramba, nós entraremos no céu por conta disso. Não. Para entrar na eternidade é preciso morrer com Cristo para o pecado. Ser religioso, frequentar a igreja, isso não basta, porque se a nossa vida estiver acomodada no pecado, acostumada com o pecado, nós estamos perdidos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor, diz o Salmo, se não me engano, 115, aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Nós precisamos viver em santidade, e eu vou dizer mais ainda: a nova natureza que Cristo que implantou em nós deve ter nojo do pecado, deve abominar o pecado, deve detestar o pecado, assim como o leão detesta o capim, assim como o gato detesta a sujeira. Portanto, se estamos ainda vivendo no pecado acostumadamente, se o pecado não nos incomoda, se faz parte da nossa rotina, então nós estamos radicalmente equivocados com a nossa fé. Nós precisamos nos converter, precisamos morrer com Cristo, precisamos nascer de novo. A igreja está morta na Europa porque acostumou-se com o pecado. Grande parte da igreja nos Estados Unidos está morta porque acostumou-se com a normalidade do pecado. Qual evangelho nós temos crido, queridos? Qual evangelho nós temos vivido? A palavra de Deus é contra o pecado de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Deus descarrega a sua justiça, expulsando o casal do paraíso, amaldiçoando o diabo na figura da serpente, amaldiçoando a terra. E em Apocalipse nós temos as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre o mundo. Não é nada inteligente alguém achar que pode viver no pecado e Deus ainda aceitá-lo.
Quem vive no pecado está rejeitando tudo aquilo que Jesus fez, porque Ele veio para nos salvar do pecado. Nós, os que morremos com Cristo, estamos livres da condenação eterna. Então nós fomos crucificados com Cristo. Portanto, a primeira bênção é que não somos mais escravos do pecado. A segunda bênção é que nós estamos livres a uma eternidade gloriosa para nós que nos espera. Eu gosto muito das palavras de Jesus: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E a terceira bênção é exatamente consequência desse livramento da condenação. Nós viveremos com Cristo eternamente, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem morreu com Cristo viverá com Cristo eternamente. Percebe esta condicionante que está no versículo 5? Porque se fomos unidos na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aleluia. A vitória sobre o pecado e todas as bênçãos advindas disso, inclusive a vida eterna com Jesus, dependem da nossa morte com Cristo. Morrer para perder? Absolutamente não. É morrer para ganhar a vida eterna. Por isso Jesus disse: todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Eu já falei há poucas semanas atrás sobre a luz da glória, a luz da eternidade, sobre a maravilhosa vida que será na presença de Jesus, uma presença corpórea de Jesus, incorpórea tua e minha, porque receberemos um novo corpo glorificado e habitaremos no novo céu e na nova terra, uma vida sem sofrimento, sem envelhecimento, sem doença, sem morte, sem separação, sem lágrimas, sem dor. Você quer esta vida? Se você já morreu com Cristo, você vai experimentar essa vida. Ao soar da última trombeta, Jesus descerá nas nuvens para chamar os seus justificados, aqueles que não devem mais, aqueles que morreram com Ele para o pecado, dos 4 pontos dessa terra, de leste a oeste, de norte a sul, de todas as eras. Nós subiremos e nos encontraremos com Cristo nas nuvens, e de lá estaremos eternamente com Ele no novo céu e na nova terra. Jesus dirá a você e dirá a mim: vinde, bendito, bendita de meu Pai, entrai no reino, ou tome posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. A maior vitória que você pode ter nesta vida é sobre o pecado, porque a nossa vida com Cristo, as demais coisas, Ele acrescenta amor, Ele acrescenta paz, Ele acrescenta alegria, Ele acrescenta o pão nosso de cada dia, Ele acrescenta o perdão, Ele acrescenta a misericórdia, Ele acrescenta a graça, Ele acrescenta a cura.
Encerrando, queridos, nós fomos crucificados com Cristo, sabendo disso, crendo nisso, experimentando uma vida mortificada com Cristo. Nós vivemos livres do pecado. Ser livre do pecado, queridos, é pecar somente por acidente, não por intenção, não pelo desejo de pecar. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós saímos da condenação que o pecado nos trazia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que morreram com Ele, para aqueles que estão aguardando o toque da última trombeta, para viver eternamente num lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, na glória eterna. Diante de tudo isso, o que nós devemos levar nesta noite? Está no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado. Você tem coragem de permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Isso é loucura, loucura. O pecado é a pior desgraça da nossa vida. Fuja dele antes que você morra. Se você estiver em pecado, procure urgentemente acertar. O pecado corrói a sua alma, faz mal. E quando a nossa alma é corrompida, o nosso corpo sente. E as doenças psicossomáticas chegam também a nós. Essa é a primeira recomendação: não permaneça no pecado. A segunda é, versículo 4: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não permaneça no pecado, ande em novidade de vida. Cristo já deu uma vida nova para você, então viva de uma maneira santa, honesta perante Deus. Ande de maneira a glorificar o nome de Deus. Use o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para glorificar a Deus. Ofereça o seu corpo a Deus e não ao pecado. Use os seus recursos para a obra de Deus, para o reino de Deus. Use os seus dons para a glória de Deus, para o serviço do reino de Deus. Use as suas habilidades naturais, a sua inteligência para o reino de Deus. Coisas misturadas dá enjoo em Deus, dá náusea em Deus. Deus já te libertou do pecado, então tome posse disso. Você já foi crucificado com Cristo. Vamos ler todos juntos? Todos juntos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vitória. Um ano de vitória a começar em nós. Nós precisamos vencer nós mesmos. A maior barreira que você tem não é externa, é interna.
e Deus te possibilitou isso na morte de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e te dê vitória sobre o pecado. Amém.